amigos, sejam todos bem-vindos! Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Amanete! Resumo do episódio 248 e prévia do episódio 249. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Dedico esse corte para a Naz que está surtando o fandom. Pera aí, Nazaré. Já que é para pegar pesado, que seja uma coisa de cada vez. Neiva do céu! Serrer, sendo Serrer, tentava explicar que entrou no quarto, porque ficou preocupada, achando que Zia poderia fazer algo contra si mesmo, pedindo desculpas, mas Yaman não ficou bravo. Ele pediu que ela não ficasse triste, enquanto Serrer se lamentava e com medo que acontecesse algo com Zia por culpa dela. Mas Yaman disse que não tinha sido culpa dela. Pois é. Zia saiu do caminhão satisfeito por ter escapado sem que o vissem, falando que ele iria encontrar a mãe dele e que não a deixaria morrer sozinha, dizendo em seguida que iria procurar a mãe. Porém, ele não sabia onde estava e eu tive que rir, claro, óbvio. A serpente, sentadinha no sofá, fazia planos para se divertir com Kabir, seu namoradinho. Pois é, a mulher contando com o dinheirinho do Yaman. Yaman naquele momento chegou quase derrubando a porta, gritando o nome do irmão. Yaman invadiu a casa literalmente, enquanto Serrer de Calcutá dizia para a serpente que o irmão dele tinha sumido. A serpente disse que ele não tinha ido lá e que nem o endereço ele tinha. Fingindo estar preocupada, ela perguntava para onde ele poderia ter ido e o que ele faria nas ruas. Ela disse que iria procurar também, porém naquele momento Yaman disse que ela não iria procurá-lo em lugar nenhum. Mas a mulher insistiu dizendo que não iria deixá-lo sozinho e a cena foi cômica para não dizer trágica. Yaman logo em seguida perguntou: "Ah, você não pode deixar ele? Você?" Perguntando se ela não tinha abandonado os 3 filhos sem hesitar e que naquele momento ela não iria deixar o filho. Yaman disse que ficaram sozinhos por anos e cresceram sozinhos porque ela não se preocupou nem por um dia e que ela não pensou em ligar para eles nem um dia. Ele disse que não precisava da atenção dela naquele momento, pedindo que ela pegasse as mentiras dela e caísse fora. Yaman ainda disse que ela estava partindo mesmo e que não teria retorno, enquanto a serpente começou a tossir. Yaman voltou pedindo que ela acreditasse, mas ele não se importava com ela, emendando que ela tinha morrido para ele no dia em que o pai morreu. Depois que Yaman saiu, ela disse que mesmo se ela tivesse morrendo, ele não se preocuparia com ela, dizendo que ele era um homem sem coração. Vê se pode. Logo em seguida, ela em tom de desafio disse que queria ver quem encontraria a Zia primeiro e o que ele iria fazer, que ela iria entrar naquela mansão. Obcecada pela mansão essa mulher, perguntando onde ele estava. Mulher doente de alma. Nossa. Alice deu seu colete para Duigu e a troca de tiros não parava, mas em um dado momento Ali conseguiu capturar Jaffer, mas em contrapartida, um dos homens dele pegou Duigu e a cena foi terrível. Yaman e Serrer procuravam Zia pelas ruas e quando Nedim Marcha Lenta ligou, informou que não tinha novidades, nem mesmo da polícia. Serrer naquele momento perguntou o que eles iriam fazer e Yaman pensou em dar um pulinho na casa antiga. A serpente rastejava pelas ruas à procura do Zia, dizendo que tinha que encontrá-lo primeiro. Ela falava que iria entrar naquela mansão totalmente obcecada pela riqueza, mas que primeiro teria que encontrar o filho. Ela perguntava para os transeuntes sobre as características físicas do rapaz, mas em um dado momento ela lembrou que Zia, quando criança, saía e ficava perdido, deixando-a irritada. Na época, ela dava bronca nele, dizendo que tinha andado de rua em rua atrás dele e combinou com ele que sempre que aquilo ocorresse, ele teria que ficar em um determinado local esperando por ela. E esse lugar tinha um significado para os dois. Ela, felizinha após lembrar desse fato, ficou com expectativas altas de encontrá-lo no mesmo local. Ali e Duigu foram amarrados enquanto Duigu esbravejava.
e Ali pedindo que ela ficasse calma. Jafar se aproximou dizendo que iria fazer um acordo com os dois, mas ela disse que preferia morrer a fazer acordo com ele. Porém, o bandido disse que ela iria fazer. Jafar pediu que Ali ligasse para Firat, pedindo que eles abortassem a missão, e Ali concordou. Porém, Duigu o repreendeu, mas Ali já tinha calculado tudo. Ali, naquele momento, fez o que Jafar ordenou, pedindo para Firat parar a operação, porque o que eles estavam procurando naquele local era inútil. Porém, ao falar com Firat ao telefone, Ali deu uma pista para o amigo passando o nome errado do chefe deles, e Firat percebeu que tinha caroço naquele angu, contando posteriormente para a equipe que nada estava bem, e certamente Duigu será salvo aos 45 do segundo tempo pela equipe da delegacia, tenho certeza. E a mãe e Seher foram na antiga casa, mas não encontraram o Zia. E a mãe disse que já havia procurado em todos os lugares que ele poderia pensar e que ele não estava. Naquele momento, Yaman ficou preocupado, dizendo que o irmão jamais sobreviveria nas ruas e que ele deveria estar assustado. Yaman também disse que aquilo nunca aconteceu, que ele sempre tomou conta do irmão em todas as situações, mas que aquela mulher chegou estragando tudo, que ela havia virado a vida dele de cabeça para baixo e que o irmão estava escapando das mãos dele, que ele não estava sendo capaz de protegê-lo, tampouco encontrá-lo. Yaman lamentava a situação enquanto Seher o consolava. Zia foi para o local em que na infância costumava ir a pedido da Anê Serpente. Ele disse que ela havia pedido que ele fosse lá, mas que ela não tinha ido. Ele disse que tinha encontrado o lugar e que estava esperando, perguntando onde ela estava. A serpente o encontrou e Zia ficou felizinho, dizendo que ela tinha ido e que tinha pedido para ele esperar e que ele tinha esperado. A mulher encenava enquanto Zia falava que ela tinha ido para buscá-lo, e a serpente perguntando se não iria. Claro, deixando ele lá? Claro que ela não faria isso, né? Sendo a mãe protetora? De jeito nenhum. Zia disse que estaria lá por ela daquele momento em diante. E se eu fosse a mãe, deixaria a Zia ficar um bom tempo com a Anê na casa dela para ver se ela aguentaria. Eu deixaria mesmo, gente. Gostaria de ver a reação dessa serpente. O irmão do Jangos apareceu recebendo um dossiê completíssimo sobre Yaman, com fotos da mansão e tals. Será que é o Akizaki, que espero desde a primeira temporada? Não sei o nome dele ainda. Ele disse que quando chegasse a hora, Yaman iria sofrer. E eu me pergunto, mais um Nazaré? Ele disse que Yaman colocou o irmão dele na prisão. Pois é, ele agora quer vingança. A Anê Serpente manipulava Zia enquanto o rapaz dizia que iria ficar do lado dela e queria cuidar dela. Mas a mulher disse que era tarde demais, que a doença dela era terminal. Zia querendo ficar com ela e a serpente convencendo Zia a voltar para a mansão. Afinal, ela nunca cuidou dele, não seria agora. O objetivo dela é ser rica para sair com os namoradinhos. Pois é. Jafar apontava a arma para Duigu diante do Ali desesperado e naquele momento ele dizia que aquele jogo era muito divertido e que eles nunca sabiam o que iria acontecer e que era muito excitante, enquanto Ali pedia para ele não fazer aquilo, querendo que ele soltasse Duigu. O homem naquele momento fazia a roleta russa debochando do Ali, dizendo que ele estava nervoso e que eram policiais. Ele falava como poderiam saber quando a bala iria explodir, enquanto Ali, desesperado, implorava para ele não fazer aquilo. O mafioso dizia que estava quase na hora, que o jogo estava quase acabando e que acabaria quando a bala explodisse, mas naquele momento o homem teve uma providencial crise de asma. Ao disparar a arma, Ali gritou desesperado, mas Jafar havia atirado para cima, dizendo em seguida para Duigu que iria destruí-la. Ele disse que tinha pensado em um final diferente para ela e por aquele motivo não havia puxado o gatilho na direção da cabeça dela. Ao se aproximar do Ali, o bandido disse que era fácil morrer com uma bala e que ele queria que Duigu sofresse, cogitando deixá-la sem ar. Ali perguntou se ele poderia falar atrás das grades. Ele disse que se ele a machucasse, faria com o bandido o que ele não pôde fazer com ela, jurando que não hesitaria. Jafar continuava com a sessão de tortura psicológica. Ele disse para Duigu que achava que sabia o que iria fazer com ela por ela ter desonrado o nome dele. Ele disse que iria fazer um show lindo para que ela desse o último suspiro.
Duigu olhava para Ali chorando como se fosse uma despedida. Eita, Nazaré, pegou pesado hoje, hein? Diante dos olhos do Ali, colocaram Duigu na forca. Pois é, meu Deus do céu. Enquanto Ali, desesperado, perguntava o que eles iriam fazer e qual era o problema dele. E o homem disse que iriam brincar de enforcado, vê se pode. Ali ficou enlouquecido, dizendo que iria destruí-los, pedindo que a largassem, dizendo que iria fazê-los pagarem por tudo. Jaffer naquele momento se divertia, dizendo que aquilo iria durar o tempo que Duigu conseguisse ficar viva. Duigu disse que não se importava com o que ele faria com ela e que ela não tinha se arrependido do que fez com ele e ainda cuspiu nele, deixando o homem enfurecido. Jaffer chamou seus homens para tomar uma sopinha ironicamente, deixando Duigu na pontinha dos pés, e Ali pedindo para Duigu aguentar firme que ele iria salvá-la. Desespero total. Gente, que triste hoje, hein? E a mãe e Seher chegaram na mansão após procurar Zia. E a mãe perguntou a Jenger se os seguranças sabiam de alguma coisa e soube que não tinham nenhuma informação, nem mesmo a polícia. E a mãe se perguntava onde o irmão estava. E a mãe disse que não ficaria lá de mãos atadas e que ele iria procurar de rua em rua e que não voltaria enquanto não o encontrasse. E a mãe disse que iria acertar as contas com aquela mulher por ter tirado o irmão dele por tudo que ela fez com eles, super nervoso. E ao abrir a porta, surprise! Misericórdia! Neiva do céu! Neiva do céu! Ave Maria! Ao vê-la, Yaman perguntou o que ela estava fazendo lá, enquanto Zia pedia para Yaman não ficar bravo com ela, porque ela havia encontrado ele e o levou, emendando que ela também havia pedido que ele voltasse para a mansão. Zia falou que não iria voltar, mas que ela pediu que ele voltasse, e ele voltou. Zia, doutrinado, disse que o irmão ficaria preocupado com ele e que ela não queria que eles brigassem. A serpente disse que sabia que ele não queria vê-la, mas que ela tinha visto Zia esperando por ela no antigo bairro. Ela disse que o levou rápido para que Yaman não ficasse preocupado e que ela não tinha outra intenção. Yaman disse que o irmão esperava por ela desde o dia em que ela partiu. Ele disse que o irmão viveu o sonho de que um dia ela voltasse, mas que ela nunca voltou, só arruinou ele. Yaman disse que a presença dela só fazia mal, pedindo que ela ficasse longe, mas Zia interviu dizendo que ela tinha voltado por ele e muito mais, dizendo que ela explicaria tudo. Zia pedia que o irmão a ouvisse. Yaman pediu que Zia não acreditasse nas desculpas daquela mulher. A serpente disse que a mãe estava certo e que realmente ela não deveria ter ido. Ela falou que cometeu um erro dizendo que sabia que era tarde demais e que ela não tinha ido para aborrecer ninguém, que ela não queria separar os dois. Ela simplesmente inverteu a situação, se fazendo de vítima, se movimentando para ir embora, mas Zia disse que se ela fosse, ele ficaria muito mal e insistia em dizer que queria a mãe e que ela estava morrendo. Após Zia implorar para a mãe não ir, Yaman não aceitou e Zia falou que se ela fosse, ele iria também. Zia disse que não ficaria naquela casa. Zia enlouqueceu, dizendo muitas coisas, mas Yaman, irredutível, não aceitou e disse que o irmão não iria com ela. E assim terminou o episódio super tenso. Yaman chocou-do, assim como Seher. Zia surtadíssimo. E eu não irei me pronunciar para meu canal não ser tombado pelo YouTube. Vou ali tomar meu remedinho da pressão e já volto para falar sobre a prévia. E entramos na prévia do episódio 249. Zia fora de controle depois do reencontro com a mulher que o abandonou e que ele perdoou. O estresse continuará amanhã e a mulher não tem vergonha na cara. Zia será internado e a serpente fria ainda será irônica em se referir ao filho. Duigu perdendo a força na forca e Ali surtando sem poder fazer nada. Duigu perderá a força e cairá, mas certamente será salva porque Firat processou a mensagem que Ali passou e sabia que eles estavam em perigo. A mulher continua feliz pelo estado do Zia, acreditando ser seu passaporte para ingressar na mansão, e a mãe desabafando com Seher sobre as feridas do passado que foram abertas e vendo seu irmão voltando aos 9 anos. Voltou muitas casas, hein? A mulher não tem freio e ainda está convicta de que entrará na mansão para reinar e acabar com Seher de Calcutá.
Zia correndo perigo no hospital e Yaman sem norte. E a caneta da Naz está frenética. A roteirista resolveu colocar a máfia em ação para atingir Ali e Yaman, além da Zuhal que continua na mansão e a mulher que se diz mãe dos crimelins convicta de que entrará no castelo. Eita! Achei que o ranço seria em doses homeopáticas, mas ela resolveu matar o fandom de uma vez só. Querida amiga Alice Fabri, obrigada pela tradução da novela. Gratidão. Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanet ao vivo pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço. Bye, bye. Amo vocês.